Olá, turma. Boa noite aí. Tudo bem com todo mundo? Beleza aí, pessoal? Boa noite aí a todos, né? Espero que todos estejam bem esses eventos aí. Vou só verificar aqui se tá tendo que admitir alguém, né, para entrar. Bom, eu coloquei as notas lá no Moodle, espero que esteja tudo certinho, né? E tenha correspondido a todos. Eu acho que só um colega aí que faltou fazer o questionário. Então, depois, qualquer coisa, ele me aciona aí para a gente tratar um pouco sobre essas questões aí relacionadas à avaliação, né? A ideia de hoje aqui é trabalhar um pouco sobre hidrodinâmica, né? A gente começar esse assunto novo. Então, claro que depois tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter referente aos outros assuntos. Eu não sei lá como foi a experiência do Grau A, né? Se vocês gostaram ou não da forma que foi. Eu estou pensando agora nesse grau B em os exercícios, né? E fazendo por Excel. Então, eu fazer aqui no Excel mais ou menos como eu quero que vocês entreguem eles, né? A ideia vai ser um pouco essa a partir de agora. Tudo é teste, né? Então, o que vocês acharem melhor, vocês me avisam. Eu vou tentando me adequar à situação aí. Bom, então vamos para a aula de hoje aqui. Deixa eu colocar nela. Hoje o tema da gente é hidrodinâmica, né? A gente vai tratar da água em movimento, então, e dos aspectos relacionados a essa água em movimento. Então, a gente vai ver algumas questões relacionadas lá à nossa equação da conservação da energia, equação da conservação da massa, da quantidade de movimento, né? Equação da quantidade de movimento, entre outros diversos aspectos aí que a gente vai estar associados ao nosso escoamento em tubulações, né? Como a gente está em hidráulica, o líquido que a gente normalmente vai estar avaliando o escoamento vai ser a água. E aí eu trago nessa imagem, né, algumas tubulações. Ah, para que vocês vão fazer isso, né? Vocês têm que verificar de que forma a gente vai pegar a água de um lugar, né, e transportar para outro lugar no qual a gente deseja que ela seja consumida por algum motivo. Então imagina que seja água que sai do rio e chega até a casa de vocês para os mais diversos usos que vocês têm diariamente, né? E essa imagem é interessante, né? Que eu trago aqui. Você tem essas tubulações, você tem na direita ali o rompimento dela, né? Você tem um determinado rompimento da adutora, entre outras características. Por que é importante a gente avaliar essa questão das tubulações? A gente vai avaliar as pressões, né, ao qual está sujeita a nossa tubulação, porque cada tipo de material desse, ele resiste a uma determinada pressão, né? Cada tipo de material, ele vai ter uma determinada resistência. Então, imagine um vidro. Se você der um murro no vidro, ele quebra, né? Bem facilmente. Agora, imagine algo de ferro. Se você der um murro, é capaz de você quebrar a sua mão. Então, é mais para exemplificar que a gente tem diferentes tipos de resistência. E para tubulações é a mesma coisa. Vocês têm as tubulações de PVC, de ferro fundido, de aço galvanizado, entre diversas outras, né? E a gente tem que propor o melhor tipo de tubulação para a situação que nosso projeto exige, porque às vezes você vai pegar água em um local muito alto e levar para um local muito baixo, vamos dizer, e daqui a pouco a pressão fica absurda, né? Nesse trecho, e assim você tem que ter uma tubulação que resista a essas pressões que a gente tenha lá no nosso meio, né, no nosso sistema, para que não ocorra o rompimento que nem a gente tem ali. E a parte de baixo aí, ó, se vocês perceberem, é uma cidade. Então, é para onde vocês vão levar água. Em algum momento, a gente deseja que vocês dimensionem, né, um sistema para uma cidade. E talvez hidráulica 1 não, mas hidráulica 2, eu provavelmente vou pegar uma cidade, um bairro, sei lá, algo nesse sentido, e pedir para vocês dimensionarem o escoamento lá da água nesse sistema e as pressões que vai ter em cada local, né, para a gente definir
a tubulação mais adequada, entre outras coisas. Nisso, a gente vai começar aqui, né, pelo básico dessa questão de hidrodinâmica e vamos em frente, né? Bom, a gente vai ter, então, que a maioria das aplicações na hidráulica tem a ver com transporte em tubos, né? Então, a gente vai estar transportando um determinado líquido através desses tubos. Então, o tubo é o conduto usado em transporte de fluidos, geralmente de seção transversal circular. É a mais usual que a gente tem e é a que a gente vai estar tipicamente avaliando aqui em hidráulica 1, né? Essas com área de seção circular, desculpa. Área de seção circular, vocês lembram daquela fórmula lá, πd ao quadrado sobre 4, né? Então, πr ao quadrado alguns usam, mas aqui tipicamente a gente vai utilizar aquele equacionamento πd ao quadrado dividido por 4. Então, esse tubo é o que vai ser usado lá nesse transporte de fluidos. Ele pode ser em seção cheia ou em canais abertos. O que é isso, né? Quando a seção é cheia, imagine que isso é meu tubo e ele está totalmente preenchido com água. Então, se ele está totalmente preenchido com água, a pressão dele é diferente da atmosférica, né? Você vai ter uma determinada pressão nesse sistema. Então, quando ele está totalmente preenchido, a gente vai ter o que a gente considera de conduto forçado, que é o que tipicamente a gente vai ter em hidráulica. Canais abertos é um rio, por exemplo. Então, imagine que você tem um rio escoando, em cima dele, o que é que tem aqui é ar, né? Aquela coluna de ar da gente. Então, a superfície dele está sujeita àquela nossa pressão atmosférica. Quando isso acontece, a gente vai ter o que a gente chama de canais, né? E o transporte dele se dá de uma forma um pouco diferente, que mais para frente a gente vai estar avaliando essas características. Ah, e vocês podem perguntar, canal é só rio, né? A gente só vê em rio? Não, a gente vai ver alguns aspectos lá. E o canal, por exemplo, pode ser só tubulação de esgoto. Então, ela está enterrada, né? É um diâmetro circular uniforme que seja, só que ela não está totalmente preenchida. Ela é dimensionada para operar com determinada carga. Então, vamos supor que você tem a tubulação com esse diâmetro e você está com um líquido com essa lâmina d'água nessa altura. Então, essa parte aqui de cima, ela está com ar, né? Então, como está sujeito à pressão atmosférica, a gente também trata como canal. A mesma coisa para a tubulação em drenagem urbana, a sarjeta da rua de vocês, entre diversas outras coisas que a gente tem como nossos canais. Bom, então, como eu já falei aí, conduto forçado, quando a gente vai ter essa pressão diferente da atmosférica. Bom, essa figura aqui é interessante quando a gente estiver tratando Bernoulli, depois verificar alguns aspectos dela aqui, mas você vai ter essa linha ali, ó, aquela nossa linha pesométrica. Então, vocês estão vendo que ela está ligando os dois reservatórios, né? Você tem uma linha e ela está ligando os dois reservatórios. Quando vocês forem dimensionar um determinado sistema, de algum sistema de abastecimento de água, por onde sua tubulação vai passar, normalmente você vai lá com GPS ou algo nesse sentido e você vai percorrer todo o trajeto, né, pelo qual você pretende passar sua adutora, ou você vai utilizar um modelo digital de elevação. Então, quando vocês estudarem topografia, geoprocessamento, deem a devida atenção, porque é importante, né, e pode favorecer a vocês diversos trabalhos no futuro. A gente pode utilizar esses SIGs aí para propor o melhor caminho para a implantação de uma adutora, vamos dizer, que seja o caminho mais curto, que seja o caminho mais viável, né, para a implantação desse sistema. Beleza. Aquele reservatório de cima, a gente viu lá naquela parte de hidrostática, né? Ele está fornecendo a carga hidráulica ali para todo aquele sistema. Então, a pressão no sistema ela está em função daquele reservatório. Quando ele está ligando aquela linha entre os dois reservatórios, ele está fazendo aquela ligação entre as duas e está obtendo aquela linha piezométrica. Se você instalar aquele medidor de pressão lá, aquele piezômetro ou algo naquela rede, nessa tubulação aí, que está indo assim, né? Se você instalou um equipamento, ele vai medir a pressão e vai te dizer a pressão nesse ponto é igual àquela linha de carga ali, ó, aquela altura naquela linha de carga, né, onde está passando aquela linha ligando os dois reservatórios. Isso aí vai ajudar vocês em outras coisas. A gente vai mexer daqui a pouco em Bernoulli, entre outras características, né? Quando você tem um deslocamento da sua água por essa tubulação, você vai ter o que a gente chama de perda de carga.
Então, você vai ter os efeitos viscosos aí associados a esse movimento. E quando a gente estiver tratando, né, das leis de conservação da massa e conservação de energia, a gente vai perceber que parte dessa... quando você tem escoamento da água por essa tubulação, você vai ter uma determinada perda de energia. Essa perda de energia, vamos supor que a sua água está colidindo com outras partículas dela mesma, está colidindo com a tubulação, entre outras características, e isso acaba gerando calor, né? Como você tem aquela tubulação, esse calor vai para a tubulação, vamos dizer, e vai para o meio. Então, você vai ter uma determinada perda de energia. E quando ela chega no reservatório lá, a altura que você tem, a diferença de altura que você tem entre esses dois reservatórios, né? Então, imagine que eu tenho esses dois reservatórios aqui, essa linha ligando, essa diferença de altura das linhas d'água desse reservatório com de cá, a diferença de altura deles é a perda de carga do sistema. E isso vocês conseguem ver facilmente pela equação de Bernoulli, quando você isola os termos lá, porque a gente vai ter velocidade zero aí no sistema. No fim das contas, a perda de carga vai ser basicamente em função da nossa diferença de cotas entre os reservatórios. Então, se vocês perceberem isso, já ajuda em milhares de coisas que a gente vai ter mais à frente. Bom, o conduto livre, ele apresenta em qualquer ponto da superfície livre a pressão igual à atmosférica. É o que ele está dizendo aí, sempre por gravidade. A linha piezométrica do... Imagine que tem esses dois reservatórios que estão ali e ele está dizendo que aquilo é um conduto livre. Quer dizer que ele está escoando aberto à atmosfera, né? Tem um canal aí que seja retangular, circular, o que quer que seja. Então, você tem um canal no seu sistema e a linha piezométrica dele vai ser justamente aqui, ó, essa altura da lâmina d'água que você tem escoando por todo o seu canal. Então, a diferença um pouco é essa aí para nossos condutos abertos, né? Nossos canais. Mas a gente vai estudar isso mais aprofundadamente, de forma aprofundada mais para frente. Bom, quando vocês estiverem projetando lá condutos livres, que não vai ser muito o caso daqui, né? A gente vai estar estudando mais em hidráulica 2, ele vai ter algumas condições pré-determinadas, né? Que a gente deseja que tenha um escoamento uniforme, então que as características dele se preservem ao longo do tempo. Então, imagine que você tem um canal se deslocando entre esses dois pontos aqui, né? E à medida que eu estou me deslocando no espaço, a velocidade da água na profundidade, né, em todas as suas características, ela não vai variar ao longo do espaço. Ela está se deslocando e as características de velocidade, profundidade, tudo se mantém a mesma. Por quê? Porque você está escoando uma mesma vazão. O canal, normalmente, ele tem características uniformes, então você faz ele todo de cimento, faz ele todo de um mesmo material. Então, se tudo é igual, não tem por que variar as características, né? Então, ele se mantém uniforme ao longo do tempo. Normalmente, é o que você deseja quando está fazendo alguns canais, né? Bom, e as canalizações de água, que vai ser o objeto de estudo agora da nossa disciplina, ela normalmente, ou tipicamente, né? Normalmente não, ela vai estar operando lá como se fossem condutos forçados. Então, se é conduto forçado, quer dizer que a gente tem uma pressão diferente da atmosférica, né? Sobre esse fluido. Então, a gente tem uma pressão sendo exercida, né, no nosso tubo. E por você ter uma pressão sendo exercida, esse seu tubo ele tem que resistir a essas pressões. Então, um dos trabalhos que vocês vão ter quando estiverem dimensionando um sistema de abastecimento de água ou um conduto, para o que quer que seja, é determinar as pressões nas partes do sistema para identificar que tipo de tubo você vai escolher para que garanta o perfeito atendimento às pressões do seu sistema, né? E a quantidade de água. Então, normalmente, a gente vai querer saber o diâmetro e as pressões do sistema, porque a demanda normalmente a gente tem, que a demanda é a quantidade de água que eu vou precisar, né? Então, vamos dizer, eu estou precisando de tantos metros cúbicos de água para atender uma determinada população. Isso é bem fácil de obter. Agora, o diâmetro e as pressões que tem no nosso sistema, isso aí é o que a gente normalmente vai ter que calcular.
E para calcular isso, a gente tem que saber os aspectos referentes à perda de carga, que é o que a gente vai ver um pouco mais à frente. Bom, rios é um exemplo claro de condutos livres, né? De canais, coletores de esgoto também, entre outros. Bom, essa figura aí, ó, ilustra bastante bem. Então, se vocês perceberem aí, tem um sistema elevatório. Então, o sistema elevatório, por bombeamento, né? Imagine um prédio. Você está lá no prédio de vocês, na residência de vocês. Vocês vão perceber que quando vocês têm um prédio, a empresa de saneamento ela é obrigada a garantir na sua rede, né, que a pressão que chega lá no hidrômetro de sua casa, que ela seja de 10 MCA a 50 MCA, entende? Imagine que o prédio de vocês tem 30 andares. 30 andares, vocês colocam aí 30 andares, pé direito de 3 metros, só aí já vai 90 metros, né? Então, com essas características que a rede de saneamento é obrigada, por norma, a garantir, se sua água chegar nesse prédio e não tiver um sistema elevatório que leve lá para o reservatório a água, o que é que acontece? A água vai chegar e ela só vai ficar na tubulação até os 2 primeiros andares, né? Se for aquele 10 MCA, vamos dizer, até os 2, 3 primeiros andares. Os outros andares para cima, tudo a água não chega. Então, você tem que garantir que a água vá para o reservatório, para a parte superior, e de lá ela desce também por conduto forçado, né? Mas por gravidade. Então, o reservatório vai estar na parte superior e ele garante lá o atendimento do seu sistema por gravidade. A gente vai ver esses aspectos de dimensionamento de bombas, mas é mais tema de hidráulica 2. Bom, essas tubulações sobre pressão, você tem que ter também determinadas estruturas para garantir esse atendimento, né? Então, a gente vai ver algumas peças que você vai ter na rede. Ali tem algumas peças e tudo mais. Você vai ter válvulas, alguns medidores de pressão, entre diversas características que a gente implanta numa rede de abastecimento. A gente vai tratar desse assunto. E quando você implanta alguma coisa na sua rede, ele causa o que a gente chama de perda de carga localizada. Então, imagine que você tem uma tubulação, implantei aqui uma determinada registro, né? Eu implantei um registro. Esse registro, ele causa o que a gente chama de perda de carga localizada. Então, naquele ponto específico, aqui vai ter uma perda de pressão. Seu sistema vai ter uma queda de pressão, porque você vai ter elevação da perda de carga nessa parte isolada. Só que quando vocês estiverem tratando de sistemas de abastecimento de água, vocês vão ver que essas perdas de carga localizada, quando é para sistema de abastecimento de água de uma cidade, a gente acaba desprezando as perdas de carga localizadas causando por essa peça, porque a perda é ínfima. Mas, quando você está tratando de um sistema de bombeamento, de uma elevatória, de um prédio de vocês e tudo mais, vocês têm que considerar essa perda de carga localizada causada pelas peças, porque ela pode ser ela pode ser maior do que as perdas de carga distribuídas. E se você não considerar, você vai dimensionar sua bomba subdimensionando, né? E ela não vai conseguir mandar água ao reservatório de vocês. Então, quando a gente está calculando as perdas de carga lá do sistema, isso vai ter que ser levado em consideração. Bom, aí tem um exemplo típico, esse da esquerda embaixo, né? De um reservatório que seja a casa de vocês, um prédio, mas funciona mais ou menos assim. E como eu já mostrei para vocês lá em hidráulica 1, esse reservatório, né? A lâmina d'água dele que está sobre ele é o que dá a pressão para todos aqueles pontos de consumo ali do sistema. Então, a gente já viu lá que o topo do prédio, né? Vamos dizer que você tem um prédio e o andar lá de cima, mais próximo ao reservatório, as pressões nele são mais baixas que o que está lá no primeiro andar, por exemplo, porque a coluna d'água até o que está no topo é bem menor do que aquela que está no primeiro andar. Então, a gente já viu em hidrostática que a pressão, é aquele peso específico vezes a altura, né? Então, só por isso vocês já percebem lá que as pressões na parte de cima de um prédio são inferiores às que estão no térreo, né? Vamos dizer. Bom, tem esses sifões, a gente vai dimensionar sifões, mas em outra disciplina, sifão normal. Não sei se vocês já puxaram gasolina, né? Teve que puxar gasolina em algum momento. Às vezes a gente utiliza algo como se fosse sifão. E o sifão invertido
Você utiliza isso para transpor obstáculos. Vamos dizer que você tenha um rio e você está com a tubulação de esgoto e você tem que ultrapassar esse rio, né? Às vezes a gente utiliza esses sifões aí invertidos para contornar esses obstáculos. A gente vai ver como dimensionar eles, só que talvez não em hidráulica 1, talvez em saneamento, se eu não me engano. Bom, e aqui condutos livres, né? Vocês têm ali os exemplos, ó, rios, aquela calha de posto de combustível, você não vê, vocês já foram lá no posto de combustível, viu aquele quadrado ali que tem ao redor das bombas, né? Aquilo é uma calha para escoar para um determinado sistema de tratamento que eles têm também, né? O que foi gerado ali naquele ambiente e funciona como canal. Quando está preenchido, funciona como canal, porque você tem aí um líquido escoando em um determinado trecho, né? O rio também é um exemplo, entre outros. E a gente vai ver mais para frente que a linha piezométrica dele coincide com o nível d'água que vai ter escoando sobre o seu sistema aí. Aí tem outros exemplos, calhas, entre outros. Bom, aí vem as definições básicas, né? O tubo, porque a gente tem aquelas definições de tubo, tubulação, porque eu chamo de uma coisa, eu chamo de outra. Então, tubo é uma peça só. Então, é uma unidade, né? Eu tenho uma unidade, tenho um tubo, ele tem esse comprimento, beleza. Então, a indústria que fabrica esse tubo, ele vai fabricar isso com dimensões padronizadas. Então, você depois vai ter que ver quantos metros desse tubo você vai precisar para o seu sistema. Quando a gente une todos os tubos, aí sim que a gente vai ter a nossa tubulação. Mas tubo é uma peça só, né? Com um determinado comprimento limitado lá. Então, vocês têm tubos, e a importância é isso aqui, ó. Às vezes o pessoal não percebe o tipo de material. Isso é fundamental. Às vezes, porque você fica falando essas teorias aí, né? Quero calcular, quero fazer os cálculos. Se vocês calcularem sem saber o que está calculando, não adianta de absolutamente nada. Esses dias eu estava avaliando uns trabalhos de uns colegas e em algum momento eles não sabiam responder um pouco isso, né? Sim, você calculou todo o seu sistema, você calculou a pressão ao qual está submetida a ele, mas você calculou por quê? Qual tipo de tubo você vai escolher? Aí ele, não sei, vou ali no fabricante e compro, né? Pego um tubo lá qualquer. Então, jamais falem isso, né? Pegar um tubo qualquer. Vocês não vão pegar nada qualquer, vocês vão tentar atender aqueles preceitos, né? De fazer um sistema economicamente viável, né? E que ele garanta a segurança. Então, quando vocês forem escolher os tubos de vocês e para fazer as tubulações, você vai ter que garantir economia e segurança. Para isso que se contrata um engenheiro, né? Para vocês garantirem esses aspectos. Então, o tubo, ele tem diversos tipos de materiais, tubo de ferro fundido, tubo de concreto, tubo de aço, entre outros. Tubo de concreto a gente não vai utilizar em abastecimento de água, né? Você, concreto, tem normalmente em sistemas de drenagem urbana, por questões construtivas, entre outros. Mas, concreto, vocês devem pegar alguma matéria de resistência de materiais, sei lá, ele é bom para resistir à compressão, né? Então, se você exerce força lá, ele está aguentando lá. Mas se você faz isso com concreto, você traciona, o concreto rompe, né? E a pressão, quando ela é exercida no sistema de vocês, ela está quase fazendo isso com o concreto, ela está tracionando ele. Então, não é algo ideal para estar atuando em um sistema sob pressão. Então, quando vocês entendem essas características, né, vocês conseguem propor o melhor tipo de material para cada situação. Então, tem que ficar atento a esses conceitos um pouco mais teóricos, porque vai ser o dia a dia de vocês. Vocês podem pensar que vai ficar calculando mundos e fundos, né? Mas no fim das contas vão fazer orçamento, definir que tipo de material comprar, por que comprar, e é importante ter todos os conceitos associados a isso, né? Aí tem exemplos clássicos, né, de tipos de tubos. Então, como vocês podem ver, os tubos eles vêm em comprimentos pré-determinados, devido à empresa e devido às características de transporte, né? Imagine se você tem uma tubulação de 1 quilômetro, vamos dizer. Você não vai conseguir um caminhão para conseguir transportar esse 1 quilômetro. E aí você divide isso em vários tubos com comprimentos específicos que um determinado caminhão consegue levar, né? E assim, com a junção de todos, vocês vão ter o que a gente chama lá de tubulações. Então, tubulação
é isso aí, ó, um conduto constituído de tubos, várias peças com essa tubulação contínua ou fabricada em um local. Então, você pode fabricar lá ou comprar em determinado local, né? Aqui tem um exemplo clássico desse tipo de situação. Então, quando a gente junta esses diversos tubos, vocês vão ter a formação das tubulações de vocês. Bom, cano, a gente utiliza isso aí em materiais de pequenos diâmetros. Isso aí é quando vocês tiverem instalações hidráulicas, sanitárias e prediais, vocês vão ter muito com esses conceitos aí. Não sou eu que dou essa disciplina, né? Mas tipicamente eles utilizam esse conceito aí associado a cano. Para a gente, aqui a gente vai estar tratando de tubulações maiores, normalmente vão ser tubos e tubulações. Bom, e para que vocês vão calcular tudo isso? Para a gente, normalmente, né, quando não for um adutor, quando a gente quiser propor uma rede, a gente vai ter esse conjunto de tubulações interligadas. Isso aí é o caso do sistema que abastece sua casa, por exemplo. A gente está acostumado a chegar em casa, abrir a torneira, ver a água caindo lá, tudo certinho, né? Mas como ela chega lá? Ela chega lá através desse conjunto de tubos unidos que formam as tubulações, e essas tubulações, elas formam essas redes. Elas podem ser ramificadas ou malhadas. Em algum momento a gente vai aprender a dimensionar cada uma dessas, né, para abastecimento de água. Então, mais para frente a gente vai tratar um pouco sobre esses assuntos aí. Bom, e o que é que norteia aqui o escoamento, né? Então, a gente tem algumas leis lá que vão regir o comportamento desses fluidos. A gente normalmente vai ter esse regime permanente, então invariante no tempo. Se ele é invariante no tempo, ele está te dizendo assim, ó, a vazão é contínua. Então, eu estou mandando a mesma vazão que eu estou mandando agora, é que ela chega aqui depois. Ela não se altera ao longo do tempo. A vazão é a mesma. Então, normalmente, a gente projeta o sistema para que aconteça isso. A gente tem vazão contínua ao longo do tempo. Bom, se acabar a aula aí, depois a gente vai por outro link lá no horário combinado, né? Bom, a gente vai ter essas leis que regem lá o comportamento dos sistemas hidráulicos. A gente vai tratar de cada uma delas. Hidrostática foi o tema do grau A, hidrodinâmica e mecânica clássica. A gente vai ver um pouco sobre cada uma. Então, vocês têm aí, ó, a hidrodinâmica, que a gente vai ter por o estudo dos movimentos dos fluidos, né? E a gente vai ter quitação da massa para o entendimento desse movimento aí, lei da conservação da quantidade de movimento e lei da conservação de energia. Então, conservação da massa, a gente vai tratar um pouco mais à frente sobre cada uma delas, mas é aquela nossa famosa lei da continuidade, né? E é igual a A vezes V. Então, tem... mas vocês perceberem que na natureza tem uma frase clássica, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a ideia é que você tem essa massa aí se conservando no nosso sistema. A gente vai ver aí essa da conservação da quantidade de movimento e dessa da conservação de energia. Vai tentar ver cada um desses aspectos aí. Bom, a lei da conservação da massa teve um químico lá que estudou, então tem esse russo aí que estudou essa lei, só que o tal do Lavoisier que difundiu isso para o mundo todo, né? Então eles fizeram alguns experimentos químicos em um sistema controlado e percebeu que a massa permanecia a mesma. Só que, como eram algumas reações químicas, eles mediram tudo, né? Os pesos que ficavam e saíam do sistema, e no fim eles verificaram isso. Nada se perde, nada se cria, né? Tudo se transforma. Só que a massa, ela vai continuar a mesma em todo o sistema, sendo ele controlado, né? Então, a gente declara, por isso, né, que a matéria é indestrutível, ela apenas se transforma. Foi isso que eu quis dizer anteriormente com aquela frase que eu falei, né? Bom, e aí vem um aspecto interessante. Isso aí, ó, quando vocês olham, a gente tem um determinado tubo e vocês percebem o quê? Ele tem diâmetros diferentes. Você tem um diâmetro grande, você tem um diâmetro grande aqui no início, né? Na parte mais à esquerda, ele vai para o centro, diminui para um diâmetro pequeno e depois vai para frente e vai para um diâmetro intermediário.
O que ele está querendo dizer aí, ó, é que em todos esses trechos você está passando o mesmo volume de água, você está passando a mesma quantidade de água. E isso vai chegar para a gente, né, como essa nossa equação da conservação da massa. E a gente vai ter que área 1 vezes a velocidade 1, né? O que é área? Área em metro quadrado. Velocidade, metro por segundo, né? Então, área em metro quadrado vezes velocidade em metro por segundo dá metro cúbico por segundo. Metro cúbico por segundo é o que a gente conhece lá como vazão. Então, você tem que para essa área maior vezes a velocidade é igual à área menor que está passando ali, naquele segundo trecho de tubulação menor, né? Vai ser a área desse vezes a velocidade desse. Nessas duas situações, para nesse diâmetro grande e nesse diâmetro pequeno, a gente ter a mesma quantidade de água passando, algo tem que alterar, né? Esse algo que vai alterar vai ser o quê? A nossa velocidade. Então, se a minha área é fixa, desse jeito aqui, grande, e a outra área é fixa, pequena, o que para eles se igualarem, o que está variando é a velocidade. Consequentemente, a velocidade no de área grande para uma mesma vazão é menor do que a velocidade nesse de área pequena. Então, para essa relação ficar correta, né, a gente vai ter que ter isso. Área grande, velocidade pequena. Área pequena, velocidade grande. Isso para uma mesma vazão. E isso também impacta em outra característica. Quando você tem a velocidade passando pelo aquele trecho ali menor, ele causa uma maior perda de carga do que a água passando com velocidade menor nesse diâmetro grande, entende? Você está passando a mesma quantidade de água, mas nesse diâmetro grande, a perda de carga vai ser menor do que nesse diâmetro pequeno. Então, quando vocês têm um sistema de abastecimento de água, a gente vai ver mais à frente na equação de Bernoulli, quando ela passa por esse trecho pequeno, vocês vão ter uma queda de pressão do sistema. Aquele piezômetro que a gente via lá em hidrostática, vamos dizer, ele vai reduzir, a pressão do sistema vai reduzir, porque ele teve uma perda de carga naquele ponto. Então, nesse ponto de diâmetro menor, para uma mesma vazão, vocês vão ter uma elevada perda de carga. E isso é utilizado para algumas coisas, né? E para a gente avaliar nosso sistema corretamente. Bom, como eu falei para vocês, a vazão aí, a gente vai ter o volume dividido por um tempo. Então, o que quer dizer isso, né? Vamos supor que você tem um copo de água. Você tem um copo de água com 100 ml. Você tem 100 ml naquele copo e você está enchendo ele, né? Com 10 ml por segundo. Se ele tem 100 ml e você está enchendo com 10 ml por segundo, né? Quer dizer que em 10 segundos ele vai estar cheio, entende? Então a vazão, ela vai nos ajudar em algum momento a verificar como atender uma determinada demanda, qual a vazão que a gente vai mandar. Então, tem bombas que, vamos dizer, ela te manda. Eu vou usar esse exemplo do copo, mas é bem trivial, viu? Então você tem lá esse 100 ml que eu falei, né? E a gente estava enchendo com 10 ml por segundo, vamos dizer. Vamos supor que você botou uma bomba e ela passa a encher esse copo com 50 ml por segundo, entende? Em 2 segundos, ela vai encher todo esse copo que antes eu estava demorando 10 segundos para encher. Bem besta, um exemplo bem chulo, né? Mas entenda como se fosse isso aí que a gente faz, às vezes, para dimensionar um sistema. E quando a gente estiver dimensionando bombas, a gente vai utilizar isso para prédio. E vocês vão ter bombas com diferentes potências, né? Cada bomba vai ter uma determinada potência. Então, se você tiver querendo encher seu reservatório mais rapidamente, você vai ter que propor algumas características lá na sua bomba para permitir isso, né? Então, daqui a pouco tem uma determinada potência maior do que outra situação, porque essa bomba ela leve mais vazão, né, do que a outra bomba para uma situação de um tempo inferior, vamos dizer. Então, tudo isso a gente vai ver em algum momento aí. Bom, tem as conversões de vazão, mas tipicamente a gente vai utilizar metro cúbico por segundo. Muito importante, então,
Quando a gente estiver aplicando a equação da continuidade, a vazão a gente vai adotar em metro cúbico por segundo. Quando der em litro por segundo, vocês têm que converter para metro cúbico por segundo. Então, 1 metro cúbico tem 1.000 litros, né? Então, 1 metro cúbico vai ter 1.000 litros. Se vocês quiserem converter aí de litro por segundo para metro cúbico por segundo, vocês têm que dividir por 1.000. Então, basicamente, vai ser esse tipo de conversão. Quando a gente dimensiona bombas, por exemplo, às vezes vocês vão ter a bomba lá, ela dada a vazão dela em metro cúbico por hora. Quando for colocar nas equações, vocês vão ter que converter esse metro cúbico por hora para metro cúbico por segundo, para conseguir dimensionar corretamente, né? Ou depois de transformar de metro cúbico por segundo para metro cúbico por hora, para saber se as bombas dos catálogos lá dos fabricantes vão atender vocês. Bom, tem aí diversas, eu coloco mais de questão de conversão. E aqui a gente tem a nossa equação básica aí, ó. A gente vai ter nossa equação da continuidade e é dada por essa forma. Área 1, esse U aí é uma velocidade, área 1 vezes V1 é igual a área 2 vezes V2. Para a água, a gente trata ela como um fluido incompressível, né? A gente vai tratar ela como um fluido incompressível e a massa específica dela a gente não vai estar variando lá no nosso sistema. Então, considera-se uma constante e ela fica resumida basicamente com essa equação simples. A vazão é igual a área vezes velocidade. Essa equação aqui vai ser básica e fundamental para vocês aí durante todo o curso, né? Vazão é igual a área vezes velocidade. Aqui tem um exemplo característico do que eu estava mencionando com vocês aí, ó. Você tem essa água escoando por essas seções aí, então ela está vindo aqui da esquerda para a direita. Então, A1, você vai ter A1 vezes V1, né? No ponto A2, se vocês observarem aí, a área dele é menor, porque o diâmetro é menor. Então, se isso acontece, a gente vai ter lá que, como essa área é menor, a velocidade nesse ponto A2 aqui vai ser maior para estar escoando o mesmo volume que a gente tem em A1, né? Então, quando a gente vai igualar aqui as nossas considerações, com o nosso escoamento